Bom dia, queridos irmãos. Bom dia, igreja. Hoje é de facto um sábado muito especial. É um sábado onde os nossos jovens podem contar, partilhar experiências. E aquilo que eles vão ouvir durante esta semana será de certeza especial e muito bom para eles. Obrigado. Pormenores técnicos. Sabem que durante esta semana que nós vamos passar, foi escolhido um tema que me parece a mim muito interessante. E vou-vos explicar porquê. Porque o livro que nós vamos estudar durante esta semana, ao longo dos nossos encontros, é um livro que não é muito lido. É um livro que muitas vezes, e muitas pessoas inclusive, se questionam se de facto este livro está no sítio certo. Mas aquilo que nós vamos aprender é que, de facto, Deus não faz as coisas por acaso e Ele está no sítio certo. E a obra que nós vamos ver é uma ópera magna. Uma ópera magna. Alguém sabe o que quer dizer a palavra magna? Alguém sabe o que quer dizer a palavra magna? Obrigado, irmão Paulo, é isso mesmo. Grandiosa. Uma obra grandiosa, uma obra como se calhar nenhuma outra. E sabem, meus queridos, quando nós começamos, eu me sento aqui e estou a ouvir o nosso irmão Ávila a tocar, de facto é esse pensamento que me vem à cabeça. Obra magnífica, música, é tão lindo. Deixem-me fazer-vos uma pergunta, até para iniciarmos o nosso tema. Não sei se está a funcionar, espero que sim. Vamos ver. Os nossos problemas. Talvez esse. Vou continuar a carregar. Vamos ver se. Ok, vê-lo agora. Agora sim. Muito bem. Se os irmãos tivessem que pensar em quantas partes se dividem os livros da Bíblia, o que é que vocês diriam? Digam-me números. Números. 5, já ouvi um 5. Mais ideias. Está tudo com medo. Os nossos jovens, quantas partes? Digam lá. 2 partes. Olha, 2 partes. Mais 2. Já vamos em 4. Os nossos livros da Bíblia têm 5 colunas principais para onde nós podemos olhar. A primeira coluna são os livros de história. Portanto, temos vários livros na nossa Bíblia, na Palavra Sagrada, que nos contam histórias. No segundo campo é a poesia. Temos livros poéticos com linguagem maravilhosa. Temos um outro campo, que é a profecia, claro. Estamos a estudar na Escola Sabatina, inclusive, não é? Profecia. Uma outra coluna muito importante. Os Evangelhos, claro. E quem sabe o último? As cartas, muito bem. Então, 5 grandes colunas. Cartas de amor, muito obrigado. Mas sabem uma coisa? Hoje e durante esta semana nós vamos nos focar em apenas uma coluna que ali está. E a coluna é a poesia. Temos poesia na Bíblia, afinal, ou não? Temos, não temos? Livros poéticos que temos na Bíblia. São-nos destacados 5 livros. Temos Jó, temos os Salmos, poesia por essência, não é? Por natureza. Temos os Provérbios, são máximas, são ditados quase, não é? Princípios. Temos os Eclesiastes e temos o Cântico dos Cânticos. E o nosso foco durante esta semana é efetivamente este último livro, o Cântico dos Cânticos. Um livro como não há outro na Bíblia. Um livro que nos faz questionar, refletir, pensar naquilo que eu estou a ler. E a pergunta que muitas vezes nos vem à cabeça é: o que é que está este livro a fazer ali? Então vamos tentar perceber isso. Outra vez a falhar? Poesia bíblica. Vou lançar-vos uma pergunta aos nossos jovens, se calhar em primeiro lugar. Daquelas passagens que vocês estão a ver aqui,
Quantas é que conhecem mais ou menos? Não precisam dizer que conhecem tudo, mas mais ou menos. Quem é que conhece mais ou menos algumas daquelas? Os nossos jovenzinhos. Conhecem alguma destas? A linguagem que o nosso Deus escolheu é uma linguagem belíssima. E como os irmãos estão aí a ver, eu não só escolhi algumas partes daqueles 5 livros que nós vimos, que são poéticos, há pouco, mas escolhi outras secções. E eu gostava de partilhar algumas convosco. E se os irmãos quiserem abrir comigo, vamos ver este primeiro versículo ali de 1 de João 4, 18. Rapidamente, em 1 de João 4, 18. Isto é apenas um versículo, mas tem uma linguagem belíssima. 1 de João 4, 18. Já encontraram? Alguém queira ler? Em voz alta? Voz grandiosa? Obrigado, Soraya. Já está ali? No amor não há medo. É para os jovens, não é? Jovens. São mais jovens. Jovem há mais tempo. No amor não há medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo produz tormento. Aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. O que é que acham? Poesia? Sim ou não? Belíssima linguagem. É ou não é? Belíssima linguagem. Ó Sorás, vamos atrás um pouco. Vamos novamente à nossa listinha. E acho que não preciso de falar do Salmo 23, pois não? E do 1 Coríntios 13, quem é que se recorda? Sem ler. Como é que começa? Ainda que eu falasse. Lindíssimo. Lindíssimo. E já agora, quem é que se recorda do Salmo 23? Senhor é meu pastor. Nós somos peritos, não é? Decorar algumas passagens. Muito bem. Vamos ver aqui mais uma. O Salmo 91. Sabem como é que eu aprendi o Salmo 91? Eu aprendi o Salmo 91 com uma música. E a música dizia assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Amém. Foi assim que eu aprendi este salmo. Poesia, música. Muito bem, meu irmão, isso mesmo. Música belíssima. E é assim que nós aprendíamos. Mas há aqui uma também que me chamou muito a atenção, que está no Salmo 136. No Salmo 136, nós vemos como a linguagem poética do nosso Deus se expressa. E vejam como é que Deus coloca a sua poesia em movimento. Eu vou ler para vocês. Rendei graças ao Senhor, ou louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. E o versículo 2, Sorás. Louvai ao Deus dos deuses. Porquê? Porque a sua benignidade dura para sempre. E o 3. Louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade dura para sempre. Poesia. É ou não é? Poesia. Belíssima poesia. Podemos voltar à nossa apresentação. Poesia bíblica. Deus fala connosco através de poesia bíblica. E o Cântico dos Cânticos? O que é que será isso? O que é que será isso? Por toda a Bíblia nós encontramos histórias. Histórias que servem para nós de quê? Exemplos, modelos às vezes de comportamentos, não é? Olhamos e vemos na Bíblia hinos, cânticos, que nos servem também de motivação, às vezes de inspiração em momentos difíceis, não é? Vemos normas, princípios, algumas regras, algumas orientações divinas para seguirmos e sabermos como escolher o nosso caminho. Mas, e o Cântico dos Cânticos? O que é que isso está a fazer aqui na Bíblia? Não é? O que é que será? Então vamos descobrir. Desculpa.
Antes disso, gostava que abrissem no nosso livro de Cânticos. E, por muito incrível que vos possa parecer, a mensagem desta manhã tem por base um único versículo. Um único. E o versículo que nós analisamos hoje é exatamente o versículo 1 do capítulo 1. Cântico dos Cânticos, que é de Salomão. Esta expressão Cântico dos Cânticos é um bocadinho parecida na sua origem, na sua essência, quando nós ouvimos, por exemplo, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. É mais ou menos a mesma essência linguística, porque o objetivo é o mesmo. É realçar um acima de todos os outros. O Senhor dos Senhores, não há outro. O Rei dos Reis. Este é o Cântico dos Cânticos. O mais sublime, o mais bonito, o mais agradável. Melhor do que qualquer outro. Então, vamos ver uma personagem chamada Voltaire, que alguns vão se lembrar e vão reconhecer dos seus estudos há uns anos atrás. Dizia o seguinte: a poesia é a música da alma e, sobretudo, de almas grandes e sentimentais. Então, ele estabelece aqui uma ligação muito simples: poesia e música. E nós conhecemos a poesia porque nós próprios, se calhar a uma altura da nossa vida, se calhar quando éramos mais novinhos, tivemos sempre aquela vontade de escrever um poema. Vou tentar criar um poema para a minha namorada, para o meu amigo, para a minha amiga, sei lá, para a minha mãe. Vamos escrever. Isso discutimos em casa. E, portanto, nós tivemos sempre esta vontade e este desejo, muitas vezes, ser artísticos, ser poéticos na nossa linguagem, não é? E então, nós deparamos-nos com poemas que vamos estudando e vamos conhecendo ao longo da nossa vida. O poeta é um fingidor do nosso Fernando Pessoa. Camões: o amor é um fogo que arde sem se ver. Não é uma linguagem belíssima? Não está na Bíblia, mas é ou não é belíssima? É. Sabem que o poema, isto dizem-se, que o poema mais antigo do mundo é um poema de amor. É um poema escrito há cerca de 4.000 anos atrás. Eu penso que nós temos linguagem bíblica poética, lindíssima, ainda antes disso. Mas diz o povo que o poema mais antigo foi um poema escrito a este rei Shu por uma sacerdotisa, qualquer coisa assim, há 4.000 anos atrás. E o poema dizia isto: noivo, caro ao meu coração, querido ao meu coração, agradável é a tua beleza, doce mel. Leão, querido ao meu coração, ou caro, agradável é a tua beleza, doce mel. Poema antigo, e por aí adiante. O poema continua. Estes são poesia, linguagem poética, linguagem rítmica, que nós muitas vezes colocamos até na música, não é? Nas letras musicais colocamos poemas de amor. Vou mostrar alguns, só para os irmãos verem. Lionel Richie escreveu uma música que se chamaria em português Amor Sem Fim. Está aqui uma tradução mais ou menos do português do Brasil, mais ou menos do que a letra dele quer dizer. Temos aqui exemplos. Temos outros exemplos. Whitney Houston, por exemplo, falecida Whitney Houston, escrevia também uma música que se chamava I Will Always Love You, quer dizer, eu vou sempre amar-te. E a tradução da letra é mais ou menos isto. Temos o nosso estimado Roberto Carlos também, que escreveu esta música que se chamava Amor Sem Limite. Ou seja, escrevemos, criamos obras artísticas na nossa mente que retratam o amor, a paixão. Tanto poema, tanta música. Estima-se que desde que os primeiros poemas de amor e as primeiras letras musicais surgiram, estimam-se que já foram criadas cerca de 100 milhões de letras musicais diferentes. 100 milhões. Tanta música, tanto poema a falar do amor. Mas para quê? Porquê? Sabem porquê? Porque o amor é importante para nós. É ou não é? Sim ou não?
Claro que é. Muito importante para nós. Preocupa-nos, o amor preocupa-nos porque funciona. E preocupa-nos também quando percebemos que ele já não funciona. E o ser humano tem uma grande expectativa em relação ao amor. Sabem qual é? Estava escrita. Encontrar a sua cara a metade. Quando somos jovenzinhos, novos, não é? Adolescentes, pré-adolescentes, começamos a criar estas ilusões, né? Estes ideais do tipo de parceiro ou parceira, companheiro para a vida que nós gostaríamos de ter. Pessoa que nos pudesse preencher aquilo que nós sozinhos nos falta, por exemplo. Então esta é uma grande expectativa do ser humano. E é interessante que nós fomos feitos para amar e ser amados. Acham que sim ou acham que não? Foi essa a essência de Deus. Criar para amar, mas também para ser amados. Recordam-se de uma célebre frase bíblica que dizia assim: não é bom que o homem foi feito para amar a criação de Deus, mas também para ser amado. As mãos. Diga, meu irmão. Ela Duarte, no lado adventista, na própria 121, e nos comentários do dia 21 de março de 2012, ela diz acerca deste livro: um livro de puro prazer romântico, um livro de todos os prazeres específicos que Deus projetou e destinou a maridos e esposas. Jesus não impôs o celibato a nenhuma classe de homens. Muito obrigado, meu irmão. O cântico dos cânticos. Aqui, meus irmãos, muitos de nós somos casados, outros já foram, outros se calhar nunca foram, mas em todos os momentos da nossa vida nós tivemos esta questão na nossa mente também. A questão de nós escolhermos alguém para amarmos ou sermos amados por essa pessoa. E isto também é, efetivamente, uma grande questão. E Deus não deixa questões por responder. Deus responde. E Ele respondeu colocando na sua santa palavra uma peça poética, musical, excepcional. Como eu era um rei sábio, muito sábio, como ele não houve e não haverá, eu gostava de nos fazer refletir nos nossos próprios estereótipos, nos nossos próprios preconceitos, ideias pré-concebidas que nós tínhamos. E então, ele muda um bocadinho e ele vem apresentar outros pontos de vista sobre verdades, mas para que nós percebamos o todo por partes. E então vamos ver como. Por exemplo, como os irmãos sabem, ele escreveu Provérbios. E em Provérbios ele permite que nós tenhamos outras versões da verdade com V grande, V maiúsculo, que são vivas nos ditados das pessoas. Se os irmãos forem ver grande parte das máximas populares que nós temos hoje, ditados populares que surgem por aí, de onde é que elas foram tiradas? Mas mais, ele escreveu também Eclesiastes. E no Eclesiastes o que é que ele faz? Ele questiona tudo à sua volta, toda a sua realidade, todo o seu mundo, para que nós possamos entender melhor o todo e o respeito que lhe devemos. Eu ia perguntar-vos o que é este todo, mas não vou perguntar o que é, vou perguntar quem é este todo. Este todo poderoso, omnisciente, omnipresente, Deus. Ele permite-nos através desta obra. E então lanço-vos uma questão. E o Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, como preferirem. Qual é a função? Este é um livro que nos fala abertamente do amor. Todos os dias. Juntamente com as suas dúvidas e paixões, elogios, choques e, inclusive, a intimidade. Porque um relacionamento tem o quê? Tem tudo isto.
Tem momentos de elogio, tem momentos de choques, tem momentos de paixão e também tem momentos de dúvida. E quem já passou por essas experiências sabe daquilo que estamos a falar. É interessante. Ele chama a nossa atenção para o amor sincero e natural de um casal. Tão natural que inclusive dissipa todos os nossos tabus, que são artificiais e são dissonantes. Aquelas questões que nós muitas vezes nos colocamos enquanto casal. E ele vem desmistificar tudo isso. Linguagem clara, poética, musical, bela, mas clara. É um amor real. É um amor que se pode viver. É um amor que se pode viver. Não é um amor ficcional. Não é um amor platónico ou inventado pelo cinema, pela ficção, por aquilo que nós vemos. É um amor real. E é essa a função deste livro na Bíblia. É por isso que ele traz, que ele está lá. Está no lugar certo, no momento certo. Um livro belíssimo. Para quem seja mais religioso, poderá parecer um discurso de oratória belíssima, não é? Para quem é mais culto, mais educado, mais estudioso, poderá parecer uma ópera. Uma coisa difícil de se construir, mas sim, mas bela no seu produto final. Poderá ser até, para os que gostam de filmes ou teatro, até um simples musical. Poderá ser tudo isto. Mas sabem, na realidade, o género não importa. Porque o que interessa na realidade é a expressão do amor entre duas pessoas, em forma de cântico e poesia. Esse é o papel deste livro. E enquanto nós olhamos para nós próprios e dizemos assim, eu já sou casado há 20 anos, há 30 anos, pensamos, isto se calhar é algo. Imaginem os nossos jovens nas decisões futuras que eles têm que tomar. Imaginem a cabeça deles, como funcionará. Isto é de extrema importância para eles. Para nós também, logicamente. Ele é o cântico dos cânticos, o mais sublime de todos. Inspirou romances, peças de teatro, filmes, mas hoje o seu conteúdo é discutido e é posto em causa. Sabem porquê? Porque todo este conceito que gira à volta desta mensagem de amor que Deus tem para nós, todo este conteúdo que aqui está exposto, hoje em dia é posto em causa. E sabem porquê? Foi isto que mudou? Não. Quem mudou? Nós. Então vejam, a nossa realidade é esta. Conceitos como ser exclusivo, ser fiel, ser equivalente, ser igual no relacionamento, ter liberdade de decisão, liberdade de escolha dentro da união e ao mesmo tempo um amor para toda a vida e o casamento. Tudo isto são hoje questões que estão em debate. Debatemos. Já são postos em causa. A vida já não é bem assim. A sociedade evoluiu. A coisa já é diferente. Hoje já não é preciso casar. Hoje basta juntar. Ouçam. É uma realidade que nos ultrapassa. O novo conceito de amor, reparem como é que ele está hoje na sociedade. As pessoas toleram-se mais do que se respeitam. Aturam-se. Será mais assim? São mais iguais do que complementares. Eu quero estar ao nível dele. Aqui não há. Esquecemos que o casamento e a união é quando um complementa o outro. Um completa o outro. Nas suas fraquezas e nas suas virtudes, os dois se completam. Mais sexualidade do que intimidade. Estamos muito mais despercebidos do que é de facto a intimidade do casal, do que propriamente a questão da sexualidade. Trivial. Não é limitado pela raça, pela cultura, pela posição social. O que é que não é limitado? O que é que diz lá no título? O amor verdadeiro. Esse é o amor que Deus nos quer colocar. É o amor que está aqui. Cântico dos cânticos. Este novo conceito de amor que vocês viram atrás é um amor um valor que está distorcido na realidade. O conceito divino de amor é este. Não é limitado nem por raça, nem por cultura, nem por posição social. Vence todos os obstáculos. Quem é que não está aqui a recordar de histórias, por exemplo, ficcionais e não só?
de pessoas como Romeu e Julieta, pessoas que supostamente nessas histórias tentam fazer de tudo, contornar todas as regras para tentarem ter um relacionamento que à partida não é possível. Histórias de pessoas que são de estratos sociais mais baixos, mas que tentam fazer tudo para conseguir o amor de alguém que está fora do seu alcance. Ou vice-versa. E eu pergunto-vos, não é isso que acontece em Cantar, Salomão? É exatamente isso. O casamento de um monarca, de um rei, com uma camponesa, uma sulamita. Alguém de um estrato social baixo e alguém numa posição de autoridade elevada. Mas, no entanto, eles querem criar este conceito, querem criar um relacionamento de amor. As pessoas querem um tipo de amor que te arranja alguém que é melhor do que qualquer outro. Não é verdade? Quando nós namorávamos, o que é que nós queríamos encontrar? Vamos encontrar o que for. Não. Estávamos à procura de alguém que fosse especial e que aquilo que ele tem ou que ela tem, mais ninguém tivesse. Esta era a base da nossa procura e da nossa busca. Sabem que antigamente este livro era visto apenas como algo alegórico. Era visto como estudiosos estudavam este livro e diziam assim: este livro não devia estar muito bem aqui no cânon bíblico. Porque ele basicamente é algo que nós estamos a ler, mas temos que tirar o que está lá dentro. O que nós estamos a ler não é bem isso. Depois, mais tarde, outros estudiosos chegaram a dizer, olhem, falhou. Outros estudiosos vinham dizer que era simplesmente o cântico do amor humano. Era uma coisa simplesmente a refletir valores reais. Mas hoje nós sabemos que não é assim. Porque hoje nós percebemos, não está a funcionar, queria-vos mostrar, que este amor que está refletido no Cântico dos Cânticos não é nada mais, nada menos do que um tipo de um outro amor. Alguém quer dizer antes de mim? O amor de Deus por cada um de nós. O amor de Deus por cada um de vós. O amor de Deus, o amor de Jesus pela sua igreja. É essa a realidade deste livro, meus queridos. Olhamos para o casal, para as vivências do casal, do marido e da esposa, e olhamos para ele, para o seu relacionamento. Mas o que importa na realidade é nós olharmos para esta mensagem de amor de Deus como uma mensagem de amor de Deus para a sua igreja. De forma clara, com linguagem bonita e bela. Mas é esta a mensagem. Salomão experimentou um primeiro amor espetacular. Vou-vos apenas apresentar alguns detalhes muito giros, porque entre Salomão e a Sulamita nós vemos algumas semelhanças com o primeiro casal da terra, Adão e Eva. Então, desde logo, temos dois nomes para uma só raiz. Quer dizer que os originais dos dois nomes, Salomão e Sulamita, vinham da mesma raiz. Interessante, não é? Pessoas que nem sequer sabiam da existência um do outro, até se encontrarem. Adão e Eva, a mesma coisa. A raiz do seu nome. O primeiro homem, a primeira mulher. Dois nomes, uma raiz. Temos aqui uma comparação interessante, não é? Temos mais. O Jardim do Éden para os Jardins de Jerusalém. Se os irmãos tiverem a oportunidade esta semana de ler mais em profundidade este livro, vão reparar que todo o cenário que é apresentado nos Jardins de Jerusalém nos relembram e nos remetem para o amado Jardim do Éden. Toda essa imagística, todo esse panorama. Os frutos, os animais, as flores. A linguagem de Salomão leva-nos novamente para lá. Mas, deixem ver se eu... Princípios da história de Adão e Eva que também estão na história de Salomão. Por exemplo, querem ver? A complementaridade do primeiro casal, que resulta em equivalências, eram iguais. Equivaliam-se, complementavam-se. Em Cantares não importa a condição em que estás ou o sítio de onde vens, o que importa é serem capazes de se amar um ao outro ao mesmo nível. Esta é a essência do relacionamento de Deus connosco. Conceitos também nos primeiros 3 capítulos de Gênesis, princípios intemporais, de onde se ressalta um que está ali destacado. Qual é? O amor de um casal. Então, meus irmãos e meus queridos jovens, esta semana vamos olhar um pouco para este panorama, para este cenário lindíssimo que Salomão nos traçou.
da sua paixão por uma mulher e como esse relacionamento reflete e deve refletir o amor que Deus tem por nós e o amor que nós devemos ao nosso Deus. Então, lanço-vos uma questão. Querem descobrir e aprender mais sobre estes princípios esta semana? Estão dispostos a isso? Vai ser muito bom. Então, faço-vos um desafio pessoal. Convidem Deus a participar neste estudo sobre o amor em cantar. E aqui é uma mensagem direta também para os nossos jovens. Sejam honestos. Coloquem-se de joelhos, meus queridos. E peçam a Deus para que sejam abertos, abram o coração a Deus. E digam-lhe exatamente quais são as vossas expectativas em relação ao futuro. Em relação à pessoa que vocês gostariam de encontrar no futuro. Ao amado ou amada que vocês gostariam que Deus vos colocasse no caminho. Porque Deus faz isso. Durante esta semana, vamos escolher Salomão e a sua mita para serem os nossos cenários de influência. Vamos focar a nossa atenção em toda a história que vamos ouvir durante esta semana e adaptá-la à nossa vida. Então, deixo-vos uma sugestão a todos. Tirem notas durante o nosso estudo, sublinhem coisas, analisem, reflitam, meditem sobre os pensamentos que vamos ouvir esta semana. Deixem-se influenciar por este estudo. Diariamente, esta é a parte que eu gosto mais, diariamente aqueles que quiserem, ao retirarem do seu estudo, da sua leitura deste livro, por que não tirar uma pequena frase, uma expressão que nos captou a atenção e por que não partilhá-la com outros? As redes sociais, todos os dias, recebemos partilhas. Por que não? Colocar mensagens e partilhar com amigos, com companheiros. Por que não? Orar a Deus, pedindo que esta mensagem possa alcançar outros que também precisam dela. Este é o desafio, meus queridos, para esta semana. Que Deus nos possa ajudar, que Deus nos possa motivar para que a nossa mente e o nosso foco esta semana estejam essencialmente a conhecermos este amor de Deus, pela linguagem poética deste livro, pela linguagem bela que ele tem, mas que possamos, ao ler, ao estudar e ao meditar sobre ele, que nós possamos compreender o sentido do amor que Deus tem por nós e que isso nos possa impulsionar a fortalecer a nossa relação espiritual com ele e uns com os outros. Este é o meu pedido para todos e a minha oração para cada um de vós. Amém.